Pitoco, hoje eu vou falar de você. Você é o cara mais amado de todas as minhas redes sociais. As pessoas só querem saber de você. É o Pitoco ponto, é o Pitoco Estúdio. Será que eu vou conseguir falar sem chorar hoje, Pitoco? Será que finalmente eu vou conseguir? Não consigo, porque eu olho pra você e eu tenho vontade de chorar. Desculpa, vai. Vou te colocar ali pra você dormir de novo. Vem. Esse vídeo é um pouco diferente e talvez eu chore. Eu juro que eu não queria pesar o clima aqui no canal contando desgraça, mas eu acho importante compartilhar com vocês o que aconteceu com o Pitoco, porque talvez o meu relato possa ajudar outros tutores e principalmente outros animais. Em 2017, eu já tinha gravado um vídeo aqui sobre por que animais não devem ter acesso à rua. E eu sei que é um assunto meio polêmico, porque ainda existe essa ideia de que um animal nasceu para ser livre. E sim, é verdade em muitos casos. Os animais silvestres devem viver nos seus habitats, mas animais domesticados, como os gatos e os cachorros, não têm condições de viver num mundo como o nosso. Eles podem ser envenenados, eles podem ser atropelados, eles podem brigar com outros animais, eles podem sofrer violências de pessoas cruéis, e eles podem pegar doenças graves, inclusive muitas que nem têm cura. Por isso, os meus 5 gatos vivem dentro de casa há muito tempo, mais de 10 anos, e eles sempre foram muito saudáveis. Até que um dia apareceu um gato no meu quintal e ele estava usando uma coleira, então eu me aproximei e comecei a fazer amizade com ele para conferir se tinha uma identificação naquela coleira. Tinha um número de telefone, a gente mandou mensagem e descobriu que Pitoco era um gato aqui da vizinhança, mas que ele não estava perdido como eu imaginava. Ele tinha uma vida livre e saía para passear. Com o tempo, as visitas foram ficando mais frequentes. Pitoco ficava aqui no nosso quintal, ele miava na nossa porta para pedir atenção, e tudo que a gente dava para os nossos gatos, a gente dava para ele também. Comida, sachê, remédio. E foi quando eu falei para os meus pais que a gente tinha que fazer alguma coisa, justamente porque eu tava preocupada com o fato de ele ter uma vida livre. Eu pensei em colocar Pitoco para adoção, mas aí tinha essa questão moral, né? Como é que eu vou doar um gato que já tem uma família? Na época, eu tava fazendo a obra aqui do estúdio e eu decidi fechar a varanda da minha casa para poder prender o Pitoco, pelo menos à noite ou quando a gente não tava em casa. O problema é que era caro fechar a varanda e eu já tava gastando muito dinheiro, então eu fui fazendo isso aos poucos. Eu só fechei uma parte da varanda e eu ia fechar o resto depois, o que foi um erro, gente. Eu me arrependo muito, porque eu e a minha família poderíamos ter evitado essa tragédia. Na manhã do dia 13 de dezembro, Pitoco apareceu miando na porta da minha casa para pedir ajuda. Não dava para saber direito o que tinha acontecido e eu não vou dar muitos detalhes de como ele estava também, porque algumas pessoas podem ser sensíveis a isso, mas deu para perceber que era grave. E aí a gente correu para a clínica veterinária. Chegando lá na clínica, a equipe que atendeu o Pitoco fez os primeiros atendimentos e constatou que ele tinha sido atacado por um cachorro. No começo não parecia tão grave, apesar de o Pitoco ter quebrado a costela, as mordidas não tinham perfurado nenhum órgão e eu lembro de voltar assim, aliviada e feliz da clínica, achando que em alguns dias ele ia ficar melhor. Mas o Pitoco pegou uma bactéria extremamente resistente. E agora eu vou dar alguns detalhes porque eu acho importante explicar como foi grave esse acidente e como coisas horríveis podem acontecer com animais que têm acesso à rua. Cachorros costumam sacudir as suas presas e por isso a pele do Pitoco descolou e ele ficou com espaços internos vazios, tipo túneis, galerias, e as bactérias cresceram ali dentro. Por esse motivo foi tão difícil, foi quase impossível conter essa infecção. Pitoco precisou fazer 3 cirurgias de debridamento, que são procedimentos para tirar tecido morto, necrosado, enfim, tecido infeccionado, porque os antibióticos não estavam conseguindo chegar nesses lugares. E era impressionante e assustadora a quantidade de infecção que as veterinárias tiraram do Pitoco. Elas até comentaram que a situação interna era muito pior do que parecia. E ele precisou fazer 3 cirurgias desse tipo porque a infecção sempre voltava. Enfim, Pitoco ainda está em tratamento desde o dia 13 de dezembro. Nesse período, ele ficou mais de 35 dias internado, ele passou por 5 procedimentos cirúrgicos, ele colocou uma sonda no pescoço para poder se alimentar porque ele não comia sozinho. Pitoco também fez 3 transfusões de sangue. E eu queria aproveitar, assim, esse momento para agradecer a doutora Aline, a Bruna e a Mariana, que levaram seus gatinhos para doar sangue para o Pitoco.
eu não tenho, assim, nem palavras. Eu vou ser eternamente grata mesmo. Os meus gatos não podem doar por causa da idade, mas no futuro, quando eu adotar outros animais, eu quero que eles sejam doadores de sangue, porque é uma coisa muito importante, gente. Salvou o Pitoco 3 vezes, e eu acho que é até uma forma de retribuir tudo que fizeram por ele. Além das coisas que eu já contei, foram muitas intercorrências. O Pitoco saiu de um princípio de sepse, ele teve que tomar 5 tipos de antibiótico porque nenhum estava fazendo efeito. Quando chegou nesse último antibiótico, a veterinária falou para mim que era a última opção porque não tinha outro antibiótico para ele tomar depois. Então foi muito desesperador saber que aquela era a nossa última opção. Pitoco ficou anêmico durante todo esse período, ele teve tríade felina, lama biliar e perdeu os movimentos e a sensibilidade de uma patinha. E quando ele fez a última cirurgia, eu achei que ele não ia se recuperar, gente. Eu achei isso várias vezes, na verdade, mas é que essa última cirurgia foi muito mais grave do que todo mundo imaginava. Pitoco já tinha recebido alta e estava em casa há um tempo, mas ele não melhorava, ele não voltava a comer sozinho. Então a gente fez um ultrassom e viu que tinha uma bola de infecção no tórax que precisava ser retirada. Ele fez mais uma transfusão de sangue para poder passar pela cirurgia e quando as veterinárias abriram o tórax do Pitoco, elas viram que essa infecção estava grudada no diafragma. Por causa disso, elas tiveram que tirar um pedacinho do diafragma do Pitoco, só que elas não conseguiram tirar toda a infecção, porque aquela é uma região muito delicada, né? Perto do pulmão, do coração. Então, debridar mais podia piorar, podia espalhar a infecção pela corrente sanguínea. Foi depois dessa cirurgia que o Pitoco tomou aquele último antibiótico que eu já citei, e é um antibiótico tão forte que algumas veterinárias falaram pra mim que nunca tinham receitado pra nenhum animal até aquele momento. Enfim, Pitoco é um grande guerreiro, e até a equipe que cuidou dele ficou surpresa com todas as complicações desse caso e com o fato de ele ter se recuperado. Conforme eu compartilhava a história do Pitoco nos stories, algumas pessoas me perguntaram se não seria melhor fazer eutanásia. E eu queria falar sobre isso porque eu já tive que fazer eutanásia algumas vezes e é muito triste quando isso acontece, mas a gente sempre deve priorizar o bem-estar do animal. A questão é que no caso dele, havia melhora. A gente comemorava achando que finalmente ele ia se recuperar e aí aparecia outra complicação depois. Tanto que o Pitoco chegou a receber alta 2 vezes, mas aí ele piorava de novo e tinha que voltar para internação, tinha que fazer outra cirurgia, outra transfusão de sangue. E aí a gente ficava nesse impasse, assim, porque a gente pensava, né, não dá pra desistir agora depois de tudo que ele já passou. E agora, apesar de ter ficado a sequela na patinha, ele tá bem. Ele tá andando, ele tá brincando, ele tá ronronando, ele tá comendo, ele tá arranhando meu sofá. Eu ouvi. Enfim, ele tá morando aqui no estúdio, né, gente? Eu tô alugando aqui só pra trabalhar mesmo. Não é pra me olhar assim. Não, Pitoco. Pitoco, cara, o que é isso? Você fez pra mim depois de tudo que eu fiz por você, cara. Eu falava que nunca ia entrar um gato aqui no estúdio, que nunca ia deitar um gato nesse sofá. Não apenas tá deitado, como tá arranhando também, tá se espreguiçando, né, lindo, coisa mais amada. Ele merece, gente, ele merece tudo. Ele merece o mundo e muito mais. E eu falei da patinha, mas até isso ele conseguiu recuperar, porque chegou um momento em que a gente pensou que ia precisar amputar por causa da infecção e não foi necessário. Então, vendo tudo isso e ouvindo a opinião das veterinárias, a gente optou por fazer o que fosse necessário para ele se recuperar. Mas assim, gente, foi muito desgastante fisicamente, porque tinha que fazer comida especial e dar na sonda, tinha que sempre limpar as feridas, tinha que levar ele 2 vezes por dia no veterinário, mesmo depois que ele teve alta. Tinha muito remédio pra dar. Agora o Pitoco tá tomando pouca coisa, mas antes a gente começava a dar remédio às 8 horas da manhã e terminava só 1 hora da manhã. Foi desgastante emocionalmente, porque todo dia era uma ansiedade, e foi assim durante uns 2 meses mais ou menos. Eu vivia com medo de receber alguma notícia ruim, até porque parecia que a gente dava um passo pra frente e 2 pra trás. Toda vez que ele fazia uma cirurgia ou outro tipo de procedimento, um exame, sei lá,
Qualquer coisa era um dia inteiro de agonia. Eu passava mal a cada telefonema e a cada mensagem da clínica. Na verdade, eu ficava ansiosa com qualquer notificação, não precisava nem ser da clínica, porque qualquer mensagem que eu recebia eu já achava que era da clínica. E eu lembro que quando ele estava internado, a gente ficava só aguardando o momento em que eles iriam ligar para avisar que ele não tinha suportado a noite, sabe? Porque a situação era muito, muito grave. E tá sendo muito desgastante financeiramente também. Eu nunca achei que eu fosse gastar tanto dinheiro com veterinário. Eu nem achei que dava para gastar tanto dinheiro assim com veterinário, porque foram muitos dias de internação, foram muitos exames, foram cirurgias, transfusões de sangue, consultas, remédios, e ainda não acabou, porque o Pitoco precisa fazer acupuntura, precisa fazer fisioterapia por causa da patinha, e a gente vai ter que mandar fazer uma bota sob medida para ele usar. Eu já cheguei num ponto em que eu tô gastando o que eu tenho e o que eu não tenho, por isso eu até abri um Apoia-se. Eu nunca achei que eu fosse pedir ajuda financeira na internet, e eu tava muito resistente pra fazer isso, porque sinceramente eu não me sinto confortável com essa ideia. Só que eu assumi tudo sozinha, eu e a minha família, tanto a parte financeira quanto a de cuidados, e eu já não tava mais nem conseguindo trabalhar direito, tanto que o canal ficou parado por muito tempo, as minhas redes sociais ficaram paradas durante esse período. Enfim, eu quero aproveitar esse vídeo pra agradecer pela compreensão de vocês, pelo carinho comigo e com o Pitoco, por todas as mensagens que eu recebi durante esses meses e também por tanta gente ter contribuído com a vaquinha. Eu fiquei emocionada e eu também tenho certeza que isso ajudou na recuperação dele, porque eu sei que muita gente estava torcendo, muita gente estava rezando, mandando energias positivas, e eu acredito muito na força dessa união, né? A força do amor mesmo. Foi uma grande corrente da equipe que cuidou do Pitoco, que foi uma equipe gigantesca, não teria nem como eu agradecer todo mundo. Foram vocês que estavam acompanhando e torcendo, a gente aqui em casa fazendo o que era possível. Agora, por causa de todo esse esforço coletivo, ele tá aqui, bem, feliz, saudável. Nem sabe que eu tô falando dele, que eu tô aqui chorando. O quanto que eu chorei por sua causa, Pitoco. E eu tô contando tudo isso pra alertar outros tutores, gente. Eu me arrependo muito, muito, muito de não ter feito um gatil pro Pitoco, de não ter telado a minha varanda antes, de não ter adotado ele também, sabe? Essa ideia de que ele não era meu gato, ele tava aqui, né? Assim, a partir do momento em que ele tava frequentando o meu terreno, era minha responsabilidade cuidar da sua segurança, e eu falhei nesse trabalho. Agora eu vou adotar o Pitoco oficialmente. Assim, eu já adotei, né, gente? Ele me adotou, ele tomou posse do estúdio e eu deixei. E eu vou fazer um gatil pra ele nunca mais ter acesso à rua, mas eu poderia ter feito isso antes. Pitoco não teria sofrido e não teria passado por tudo isso, eu não teria sofrido, os meus pais não teriam sofrido, vocês também não teriam sofrido. E com certeza eu teria economizado muito dinheiro. Eu tô falando do dinheiro também porque eu sei que é caro ter lá uma casa. Eu deixei de fechar a varanda por causa disso, inclusive. E às vezes as pessoas evitam porque acham que não é possível, mas existem formas mais baratas de gatificar uma casa. É só pesquisar um pouco na internet que você vai encontrar várias ideias. E vale a pena, gente, vale muito a pena. Eu te garanto que ninguém vai querer passar por essa situação. Mesmo se você acha que o seu gato não sai ou que ele não vai muito longe, o Pitoco também estava sempre aqui no meu terreno e por muito tempo ficou tudo bem, mas bastou um segundo para alguma coisa acontecer.